noite, gente. Tudo bem? Espero que vocês e a família de vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a Semana do Trânsito. A Semana do Trânsito, ela é composta do dia 18, que é hoje, até o dia 25 de setembro. Nessa Semana do Trânsito, tem o dia determinado do trânsito. O dia do trânsito foi escolhido como sendo o dia 25 de setembro, Dia Nacional do Trânsito, porque foi neste dia que foi aprovada uma lei, as leis de trânsito. Para vocês terem uma ideia, essa lei de trânsito, ela teve que acontecer. Por quê? Porque as cidades, como aqui dá para mostrar, estavam ficando muito cheias. Então, para que o governo pudesse ter uma organização de trânsito, isso é, dos pedestres e dos veículos que andam na cidade, foi preciso fazer as leis de trânsito e as sinalizações de trânsito. Aí você vai me dizer assim, para que servem essas sinalizações e essas leis? Bom, essas leis foi para regulamentar assim o que é importante. Por exemplo, para os veículos, é importante que os condutores de veículos, que são os condutores de carros, caminhões, ônibus, bicicleta, motocicleta, carrinhos elétricos e outros meios de locomoção que pudessem ser determinados e ser respeitados as leis que fizeram para eles. Então, o que acontece? Essa lei veio dar uma organização. Então, aí o que fizeram? No que diz respeito ao pedestre, era para que o pedestre soubesse em que lugares ele pode andar e os lugares onde ele não pode andar. Então, por exemplo, o pedestre pode andar aonde? Nas calçadas. E os carros? Nas ruas, onde tem os sinais, aonde tem os pontos, São as chamadas as avenidas e ruas próprias para andar os veículos. Então, aí você vai dizer assim, mas você botou ali para mim assim, o que é o trânsito? O trânsito é justamente isso, o movimento de pessoas, de carros, de motos, bicicletas, ônibus, na cidade. E para que isso fosse melhor organizado, eles fizeram as sinalizações. Então, para vocês terem uma ideia aqui, olha, aqui no painel mostra o movimento do trânsito de uma cidade. Olha lá, as ruas onde podem passar os carros, os ônibus, o ponto de ônibus aonde a pessoa pega o ônibus para andar, o lugar aonde tem as faixas de pedestre para o pedestre poder atravessar e os lugares aonde as bicicletas podem andar, que são as ciclovias. Aí você vai me perguntar assim, mas Cristiane, a gente pode também andar nas ciclovias? Não, porque as ciclovias foram feitas só para os ciclistas. É justamente por isso que tem um nome, é uma via para as bicicletas e para não misturar as bicicletas com os outros veículos, os carros, os caminhões, as motos.
tá? E aí o que acontece? Essas leis de trânsito, quando vieram para organizar essa situação na cidade, tiveram que fazer o quê? Os sinais, né, de trânsito, as placas também de trânsito, que era para que as pessoas fossem informadas dos momentos em que elas podem se locomover e dos momentos em que ela não pode se locomover em determinadas vias e em determinados lugares. Por exemplo, você não pode caminhar numa avenida quando, por exemplo, os carros estão passando. Porque se você andar ali, você tem o risco de ser atropelado. Então, você tem que observar as placas de trânsito e os semáforos que a cidade possui. Então, vamos lá. Aqui eu mostrei a cidade, todos os veículos, não foi mesmo? Agora eu vou mostrar para vocês as placas de trânsito. Aí, você vai dizer assim, mas são poucas as placas? Não, nós temos muitas placas. Nós temos as placas que são para os veículos, que são para os condutores dos veículos, isso é, para os que a gente chama comumente de motoristas. E as placas que são para nós, que andamos a pé, que somos os pedestres. Então, o que eu fiz? Eu peguei, para nós, que é o que nos interessa, mostrar algumas das placas que são de informação para o pedestre. E estão elas aqui, olha, são as placas mais importantes que a gente vê todo dia nas nossas cidades. Principalmente aí em Maricá, você deve ver essas placas. É aqui a placa que mostra aonde tem a faixa de pedestre, porque você, ao atravessar uma rua, deve sempre atravessar na placa onde tem a faixa de pedestre, tá? Que está aqui representado por esta placa, né? Prestar atenção onde tem a placa do pare, porque quando você não pode atravessar de qualquer forma uma rua, você tem que prestar atenção e ver se ela tiver uma placa mostrando pare, você primeiro tem que parar, observar se você tem a faixa de pedestre para você poder atravessar. E a faixa do ciclista, né? De bicicleta, isso é, aqui passam bicicletas. Essa placa geralmente tem em ciclovia, porque é para que você veja que aquela pista é uma pista aonde passam bicicletas. Então, são as mais comuns que eu botei para que vocês possam aprender. E aí vocês vão dizer assim, bom, você já me mostrou como é que é o trânsito, o porquê das leis do trânsito, né? E por que foi feito o Dia Nacional do Trânsito? É porque nesse Dia Nacional do Trânsito e nessa semana são feitas atividades na escola falando sobre essas coisas, como eu estou dizendo aqui para vocês. Como nós não estamos na escola, eu não posso fazer essa atividade com vocês na escola. Mas estou pelo menos mostrando para que vocês entendam o que é importante para nós sabermos andarmos nas ruas. Para sabermos andar na rua. Então vamos lá. Além das placas, uns sinais muito importantes são os semáforos. Existem dois tipos de semáforos. Os semáforos de pedestre e os semáforos de veículo. Aí você vai dizer assim, mas são semáforos? São os comumente que a gente chama de sinais. Esse aqui é para orientar o pedestre que somos nós. E este aqui é para conduzir e informar os
para os motoristas que estão nos carros, nos caminhões, nas motos, tá? Para que eles possam saber como eles vão conduzir nas vias e nas ruas, para que não haja batidas entre os carros, né? É para isso que servem os semáforos. Aí vamos lá. Eu primeiro vou ensinar como é que é o semáforo de veículos. O semáforo de veículos, ele tem 3 cores. Uma é quando está em verde. Quando está em verde, os veículos, os carros, os caminhões, estão com a cor verde, ele pode seguir livremente por aquela rua, por aquela avenida, para ele ir andando livremente. Quando o semáforo fica amarelo, ele fica amarelo porque ele já é um sinal de atenção, para que o motorista fique atento, porque daqui a pouco o sinal vai ficar vermelho. E quando o sinal fica vermelho, o carro, o condutor daquele veículo, que é o ônibus, o carro, a moto, o caminhão, ele vai ter que ficar parado naquele sinal, até que volte a ficar vermelho de novo, para ele continuar o caminho dele. Mas aí você vai me dizer assim, Cristiane, e o semáforo de pedestre? O semáforo de pedestre é para informar o pedestre, quando ele for atravessar uma avenida ou uma rua, e aonde ele está na pista de faixa de pedestre, ele saber o momento em que ele vai poder atravessar e o momento em que ele não vai poder atravessar. Aí você vai me perguntar assim, mas por que está os dois? Porque quando está o vermelho, a pessoa tem que estar parada. E quando estiver no verde, a pessoa vai poder atravessar essa rua. Aí você vai me dizer assim, ué, mas eu muitas das vezes, quando eu olho, eu vejo que esse sinal, esse semáforo do pedestre, está junto com o do veículo. Sim, porque eles têm uma simultaneidade. O que é? Eles têm uma combinação. Isso é, para que você possa saber se você vai poder atravessar ou não, você tem que observar. Por exemplo, se o sinal para o veículo estiver verde, você vai poder atravessar? Não. Então, o seu semáforo de pedestre vai estar em vermelho. Aí você vai me perguntar assim, mas Cristiane, para eu poder atravessar, como é que vai ser? Para você poder atravessar, o sinal de veículos tem que estar em vermelho, e aí você vai ficar com o sinal verde, que aí é o sinal que você vai poder atravessar. Essa é as informações que eu tenho para dar para vocês. Aí você vai dizer assim, mas além disso, para que serve essas leis de trânsito? Bom, essas leis de trânsito veio para que justamente os pedestres e os veículos consigam fazer uma conscientização e uma boa convivência nas ruas das cidades. Aí você vai dizer assim, mas além disso, o que essas leis de trânsito puderam fazer? Elas puderam fazer algumas informações para que você possa evitar de ser atropelado, de acontecer com você um acidente.
Então aí, eu agora vou falar para vocês algumas das ações importantes que vocês devem ter quando saírem de casa, para irem atravessar a rua. Então vamos lá, algumas dessas atitudes são: você deve atravessar as ruas nas faixas de pedestre, utilizar as passarelas que fazem por cima das avenidas e estradas. Você não deve colocar a cabeça para fora do ônibus ou do carro. Você só deve atravessar na rua com o sinal aberto para o pedestre. Você não deve jogar bola nas principais ruas. Você não deve andar nas ciclovias. Mas o que você deve fazer? Você deve andar nas calçadas, atravessar sempre nas faixas de pedestre e respeitar as placas de sinalização. Essas são as informações que eu vim dar hoje para vocês nessa nossa aula sobre a Semana do Trânsito. Espero que vocês tenham gostado, que todos estejam bem e que vocês possam gostar dessa aula de hoje. Vocês tenham uma boa noite, estou com saudade de vocês e um beijo para vocês.